Olá, o meu nome é Ildina Gomes, sou professora de Ciências da Educação de Jovens e Adultos, EJAF, terceira etapa. Na nossa última aula, nós começamos a estudar sobre ecologia e hoje nós vamos dar prosseguimento estudando as cadeias alimentares e o fluxo de energia. Venha estudar comigo? Vamos começar com mão na massa, né? Problematizando. Sol, capim, boi, ser humano. De que forma esses e outros seres vivos dependem uns dos outros? E de que forma eles dependem do Sol, obtendo energia para viver? É bom que fique claro que todos os seres vivos precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. Mas como obter essa energia para viver? Os seres vivos obtêm energia através de duas formas: os clorofilados, através da energia do Sol, e os não clorofilados, através dos clorofilados. Ou seja, clorofilados obtêm diretamente o seu alimento, a sua energia, para a manutenção da sua vida, através da energia do Sol. Já os não clorofilados não obtêm a sua energia diretamente do Sol, então eles dependem daqueles que já fazem isso, né? E diretamente obtêm a energia do Sol, que são os clorofilados. Cadeia alimentar. Ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi, que se alimentou de capim. Este é um exemplo bem simples de cadeia alimentar. Podemos representar a cadeia alimentar da seguinte forma: capim, seta, boi, seta, ser humano. Mas para que serve a seta? Ela serve para indicar que o organismo ele fornece energia, o organismo anterior fornece energia para o posterior, ou seja, o capim fornece energia para o boi. O capim fornece alimento para o boi. O boi, por sua vez, fornece energia para o ser humano. O boi, por sua vez, fornece alimento para o ser humano. Também temos uma outra forma de representar. A outra forma é essa aqui, ó, através das imagens. Aqui o capim, que não está nem parecendo muito com capim, fornece energia para o boi, como vocês estão vendo aqui a imagem, e o boi fornece energia para o ser humano. E vocês estão vendo aqui o homem degustando, que parece um churrasquinho, né? Vejamos outros exemplos de cadeia alimentar encontrados na natureza. Nós temos a cadeia alimentar terrestre, como vocês podem ver aqui. Temos também a cadeia alimentar aquática, como vocês estão vendo aqui, a cadeia alimentar no mar. Podemos observar, a partir das três cadeias anteriores, que os organismos conseguem alimento comendo outro ser vivo, menos as plantas, né? As plantas e as algas, que ficam no início das cadeias. Então, como as plantas e as algas se alimentam? As plantas e as algas não se alimentam de outros seres vivos. Elas são capazes de produzir várias substâncias que vão formar seu corpo e fazê-las crescer. Para isso, elas realizam a transformação química chamada fotossíntese. A partir da fotossíntese, as plantas retiram água e sais minerais do solo pelas raízes. Fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Dependendo da posição em que ocupam na cadeia alimentar, os organismos podem ser classificados em: primeiro, são os produtores. Os produtores são capazes de produzir o próprio alimento e são chamados de autótrofos, seja por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. É o Sol que fornece, sob a forma de luz, toda a energia utilizada pelos produtores. E quando um animal come uma planta, ele utiliza essa energia que a planta armazenou. Lembra logo no início que nós falamos dos clorofilados e dos não clorofilados? Então, as plantas são os clorofilados. O segundo grupo é o grupo dos consumidores.
são organismos heterótrofos. Por quê? Porque podem se alimentar diretamente dos produtores, né? E ele recebe o nome de consumidor primário. Mas ele também pode se alimentar de outros consumidores, que é o consumidor secundário, o terciário e assim por diante. E, como a gente viu logo no início, esses são os não clorofilados. As plantas são os clorofilados e os consumidores são os não clorofilados. Terceiro grupo, decompositores. Se alimentam de organismos mortos, liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente. Agora, mão na massa novamente, né, na prática. A plantinha fornece energia para o animal, para o boi, que ele aqui é um consumidor primário, porque ele consome diretamente aqui do produtor, e o boi aqui fornece energia ao homem, que aqui está como consumidor secundário. Capim é o que? Produtor. Repita comigo. Boi, isso, consumidor primário. Homem, não estou ouvindo. É o que mesmo? Consumidor secundário. Aprendeu direitinho. Observação. Após a morte do homem, entram em cena quem? Aquele chamado de terceiro grupo, que nós vimos há poucos instantes. Os decompositores. Isso mesmo. Liberando a matéria orgânica de volta ao ambiente. Terminamos as cadeias alimentares e vamos complicar só mais um pouquinho, que são agora as teias alimentares, ok? Nos ecossistemas se estabelecem muitas cadeias alimentares, que se entrelaçam formando uma rede ou até mesmo uma teia alimentar. Ela representa as várias maneiras em que a energia contida no alimento flui pela comunidade ecológica. Vamos agora analisar o esquema de uma teia alimentar, começando pelo produtor. Aqui nessa teia alimentar, nós estamos vendo o que? Uma plantinha, né? Que ela é o produtor aqui. Ela fornece energia para esse animal aqui, que ele, na posição que ele se encontra, ele é consumidor, isso, muito bem, primário. Aí ele fornece o que? Energia para esse outro aqui, esse outro animal, que agora ele recebe o que? O nome de consumidor? Isso, secundário. Muito bem. Vamos agora analisar essa outra teia. A plantinha, que é produtor, né? Não esqueça, as plantas são sempre produtoras. São as bambambam do pedaço. Então aqui tem a plantinha e a plantinha faz o quê? Ela fornece energia para esse animal que recebe o nome de quê? De consumidor? Isso, primário. Aí ele parte para onde? Para cá. Ele fornece o quê? Esse aqui agora fornece energia para quem? Para esse outro animal e ele recebe o nome de consumidor? Muito bem, secundário. E agora, vamos lá. Esse animal fornece energia para essa ave aqui, pode ser um gavião, pode ser uma águia, né? E aqui a águia, nesse momento, ela recebe o nome de consumidor? Muito bem, terciário. Vamos lá, vamos analisar agora a terceira cadeia. A plantinha novamente, as plantas são sempre produtores, as plantas e as algas. As plantas são a análise terrestre e as águas nas cadeias aquáticas. Lembra disso, né? Então vamos lá. As plantinhas estão aqui e ela fornece energia para esse animal que recebe o nome de consumidor primário e segue para cá. Ele fornece energia para a águia, para o gavião, e a águia, o gavião, esse aqui recebe o nome de consumidor secundário. Já mudou a posição. Então depende muito da cadeia alimentar, a posição do consumidor.
Ele pode ser primário, secundário, terciário, depende da posição que ele ocupa na cadeia alimentar. Estamos chegando ao fim, estamos concluindo o nosso estudo e eu espero que você consiga compreender que esses e outros seres vivos estão ligados pela cadeia alimentar, que é formada por produtores, consumidores e decompositores. Muito bem. Produtores, representados pelas algas e plantas. Muito bem. E os consumidores, que se alimentam dos produtores ou de outros consumidores. Legal. Decompositores. Bactérias e fungos. A gente ainda não tinha detalhado. Que transformam a matéria orgânica em substâncias minerais que serão assimiladas pelos produtores. A produção de alimento pelas plantas depende da energia do sol. Por isso, todos os seres vivos, direta ou indiretamente, também dependem dele, também dependem do sol. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.